essa ideia. Eu falo que trabalhar, a mudança como um todo, ela requer um grau de permissividade. Então, toda terapia, você está entregue, você precisa querer passar pelo processo. Seja com um psicólogo convencional, você vai precisar dessa entrega. E a hipnose, ela vem como uma ferramenta aceleradora de resultados. A gente potencializa e geralmente o que a gente faria em muito tempo, a gente consegue fazer em poucas sessões com a hipnose. Justamente por isso que o nível de entrega e permissividade tem que ser ainda bem maior. A pessoa precisa entender que eu quero fazer isso, eu estou disposto e se entregar por completo. Por isso que a gente fala brincando essas coisas, mas, por exemplo, vou hipnotizar você para imitar uma galinha. Cara, se ele não quiser imitar uma galinha, ele não vai imitar uma galinha. Não tem como eu fazer uma magia aqui para ele imitar uma galinha naquele momento. A não ser que eu esteja armado, né? E fala assim, vai imitar a galinha. Ação moral. Eu não quero saber. Exatamente. Tem certeza? Eu lembro até de uma história que tinha um amigo meu que ele vendia bala no ônibus. Ele já tinha até um recurso próprio, né? Que era quase uma hipnose também. Ele entrava no ônibus, né? Com a caixa de bala. Aí falava, e com um 38 na cintura. Ele falava, pessoal, podia estar matando, podia estar roubando. Aí levantava assim, aí levantava a mão, a blusa aparecia, o revólver. Mas eu acho que não vai precisar, né, galera? Essa aí é pesada. Então, e ali ele vendia pacotes e pacotes de bala. É. Era meio que hipnose, né? É uma hipnose indireta. Porque eu falei que definir hipnose ela é muito difícil, um dos motivos é esse. Porque, de um lado, algumas pessoas vão considerar que a hipnose é só aquele contexto específico. Eu faço uma indução, a pessoa fala que se eu vou levar a pessoa para um transe, e esse conceito de transe é bem contraditório também. Mas outras pessoas vão falar que não, que a hipnose acontece o tempo todo com todo mundo. Ou seja, que um simples fenômeno de influência, persuasão, já é uma hipnose. Então a gente poderia considerar lá que, se eu tenho, né, o vendedor que tem uma lábia ali que consegue vender, aquela pessoa já é um hipnólogo. Ele já está fazendo hipnose Por com as natureza. pessoas. Por natureza. A gente define a hipnose nesse marco teórico como qualquer processo de alteração de percepção de realidade é feito pela comunicação. Então, se eu me comunico com você e isso muda a forma com que você enxerga a realidade, a hipnose já aconteceu. Então, é muito complexo a gente definir, porque de um lado as pessoas vão falar que isso, do outro a gente tem um outro marco teórico que fala que não, a hipnose tem que envolver um transe, um estado alterado de consciência. Resumo, a gente não tem consenso sobre o que é hipnose. É uma arte nova, né? Até, né? Cara, não é uma arte nova. Assim, vamos dizer assim, que tá mais Ciência nova, né, cara? Exatamente, né? Vamos exatamente. O estudo científico da hipnose é recente. A gente tem poucos ramos que realmente a hipnose ela é bem embasada em artigos científicos de qualidade. A hipnose, na verdade, ela existe muito antes da própria psicologia existir. A gente fala, inclusive, que a hipnose foi a primeira forma ocidental de terapia, porque antes mesmo de Freud, antes mesmo já existia a hipnose. Só que a gente tem ali centenas de artigos científicos sendo publicados desde que artigo científico existe, mas artigos bons de qualidade são poucos ainda. Agora que a gente está começando a entender hipnose de forma científica, pé no chão. Mas é uma ferramenta milenar aí. Na verdade, assim, o termo hipnose ele existe ali alguns séculos atrás, mas o fenômeno existe desde a antiguidade da hipnose. Então é uma história ampla aí. Então, basicamente, é uma sessão típica de hipnoterapia, é um bate-papo. Ou pode ser só uma troca de estímulos ali, no sentido visual. Normalmente, a sessão típica de hipnoterapia, a gente tem esse momento realmente do ritual da hipnose, assim. Ou seja, a gente começa com uma anamnese, assim como qualquer outra, vai sentar ali, conversar, falar como é que foi sua semana, ou no meu caso que eu trabalho com menos sessões, em poucas sessões a gente conversa sobre vários aspectos da vida da pessoa. Terminou de fazer aquela anamnese, aí no meu consultório, por exemplo, a gente tem uma poltrona lá. O divã? Como se fosse um divã, uma poltrona reclinável. Até o pessoal brinca lá e fala, Lucas, eu venho aqui só por causa dessa poltrona, que ela é grandona, confortável. Confortável, né? Reclina aquela poltrona, aí a gente vai começar o processo. Fecha os olhos, começa a se voltar pra dentro de si, aí começa realmente aquele ritual da hipnose típica. Eles falam mesmo que consultório que tem essa poltrona, né, costuma a sessão ser mais cara mesmo. Agrega valor. A pessoa, não. Agrega valor. É verdade. Excelente. Então, fala pra gente que os tipos mais comuns de problemas, condições e etc. que a hipnoterapia ajuda a tratar. Tem alguma coisa objetiva assim? Tem. Eu falo que
trabalhando assim dessa forma pé no chão, que é entender que a hipnose é uma ferramenta que potencializa a terapia e não como abordagem isolada, a gente fala que qualquer caso que você trabalharia com terapia, você vai trabalhar também com hipnose. A ideia é a gente conseguir trabalhar isso de uma forma um pouco potencializada, acelerar o resultado. É para todo mundo? Não. Como eu falei, a hipnose ela precisa de entrega, engajamento. Mas a pessoa que está engajada no processo, quase sempre a gente vai conseguir potencializar a terapia. Então, quadros desde diagnósticos fechados, como depressão, transtornos de ansiedade, dependência química, até condições subclínicas, né? Por exemplo, eu tenho uma timidez, eu tenho uma dificuldade de socializar, eu estou me sentindo improdutivo, procrastinação. A gente tem muita evidência científica para a hipnose no controle da dor, dores crônicas, por exemplo, assim como a gente também consegue trabalhar com evidências científicas, transtornos de ansiedade, depressão e várias outras condições. Tá? Então, em termos assim, de evidência científica de patologias específicas, eu falaria que o que a gente mais tem evidência hoje é no controle da dor. Recentemente, a gente teve ali alguns estudos de qualidade sobre depressão, ansiedade, e vários outros estão sendo investigados. Mas se a gente considerar que a hipnose vai ser uma ferramenta potencializadora, a gente pode pensar em utilizar isso em todo tipo de quadro, e que a gente já trabalharia com a terapia convencional. Pois sim, hein? Então, qualquer coisa dá. Então, viu? Sabe sei, só? Até a autoestima ajuda a melhorar autoestima, também. Com certeza. Muito bom. Tá resolvido, Hilário. Eu tava na dúvida. Não, porque a gente trabalha muito com pra quem teve muita beleza no passado. E agora acabou tudo. Então, já que a gente tá nessa passada aí, como você define quem é um bom candidato pra hipnoterapia, por exemplo? Olha, só a pessoa... Não ajuda a crescer cabelo? Como é que é? Essa é a outra terapia, a terapia capilar lá. Seria bom. Tem de tudo, cara. Mas assim, você vai encontrar, e até uma questão que eu sempre falo, o universo da hipnose tem muito mais picareta do que gente boa no mercado. É igual o pessoal do podcast mesmo. Podcast tem muito mais picareta do que gente boa. Você conta na mesa aqui, tem pelo menos 2. Que isso, velho. Aí você foi agressivo, velho. Mas pode ir, chefe. A quantidade de 50%, hein? Quem será? Eu sei. Eu? Só do lado de lá é meio esquisito. Só dos dois. Só do lado de lá é meio estranho. Mas picareta tem, tudo quanto é coisa tem, não tem jeito, né? Qualquer área tem. Tem em tudo quanto é lugar. Assim, claro, eu mesmo já atendi várias pessoas também que passaram por psicólogos formados, pós-graduados, e me relataram umas coisas absurdas assim, que foram feitas. Falei, cara, como é que essa pessoa não foi caçada ainda pelo conselho? Eu falei, coisa. Então tem de tudo, até com gente diplomada. Mas como a hipnose é uma tem alguma história aí que você pode contar pra gente? Cara, assim, sem citar nomes, posso. Eu já cheguei. Até eu acabei de ver aqui, inclusive, parece que o Conselho Federal acabou de proibir ali, colocar religião. Só te dar uma interrompida, porque notadamente meu colega não leu a pauta. Uma das últimas perguntas da pauta. Então gostaria de interromper antes que a gente recebesse uma chamada de atenção da produção. Você já tá na berlinda, né? Daqui a pouco você vai ser. Você falou que a gente fica errando assim. O Gabriel tá de olho. Senhor Gabriel, perdão, senhor. Vamos retomar a pauta aqui. Deixamos pra depois. Critérios para se determinar se alguém é um bom candidato para hipnoterapia. Estacionado, chefe. Pronto. Como é que são esses critérios aí? Existem objetivamente critérios? Normalmente assim, eu recebo tudo quanto é tipo de caso de gente me procurando. A pessoa vem, aí eu sempre pergunto lá no WhatsApp mesmo o que é que você está querendo tratar. A pessoa vem fazer uma sessão inicial e a gente vai filtrando desse jeito, né? Mas eu falo assim, quem que é o bom candidato para ir para hipnoterapia? O que é? É aquela pessoa que ela tem algum tipo de demanda a ser tratada, que seja cognitiva ou comportamental. O que isso significa? Cognitivo é o que a gente fala que é da mente, né? Essa coisa mais subjetiva. Um problema emocional, pensamento acelerado, alguma questão que tem a ver com esse campo mental. Ou comportamental, que é quando a pessoa ela tem ali uma dependência química, compulsão alimentar, alguma questão comportamental a ser trabalhada. Tem isso, beleza. Agora a pessoa ela vai procurar terapia como um todo. Eu tenho que fazer hipnose ou eu vou fazer uma terapia convencional? Muito de cada um. A gente sempre fala do pilar da preferência. O que a gente sabe é que se a pessoa ela realmente está engajada na terapia, e a hipnose requer muito engajamento, a pessoa, eu se esforçar pela mudança,
a hipnose com certeza pode ser uma ferramenta que vai acelerar muito a mudança dela. O que eu falo é, tem uma demanda cognitivo-comportamental e tá engajado, a hipnose provavelmente vai ser para você. Excelente. Até porque tem muito a ver com o PNL. A PNL, ela tem muito em comum com a hipnose. Muito do que a gente aprende em curso de hipnose, a gente também aprende em curso de PNL.